Olá, pessoal, bom dia a todos. Sou Bruna Saad, farmacêutica bioquímica, aluna de mestrado do programa de Doenças Infecciosas e Parasitárias. Tenho como orientadora a professora doutora Ana Maria de Mello Miranda Paniago. O título do meu trabalho é Peritonite fúngica por Trichocerum azarri em diálise peritoneal, um relato de caso. Declaro que não tenho conflitos de interesse. Um pouco da introdução. Então, a doença renal crônica é uma doença de saúde pública e prevalente no mundo. Muito embora as doenças cardiovasculares sejam a maior causa de morte nessa população, eventos infecciosos também são um fator de morbimortalidade. A peritonite fúngica é grave e requer imediata pesquisa do foco. O Trichosporum azarri é um fungo umbíquo na natureza e faz parte da microbiota humana. É a terceira levedura oportunista mais patogênica e que possui uma plasticidade fenotípica de resistência a várias classes de antifúngicos, como o potencial de causar infecções invasivas potencialmente fatais nessa população. Também não deixamos de mencionar a sua capacidade de formar biofilme, principalmente em materiais abióticos, dispositivos invasivos, como catéteres e próteses. Seguindo então do nosso caso, uma paciente do sexo feminino, 29 anos, com antecedente de doença renal crônica e diabetes mellitus há 9 anos. Ela foi admitida no hospital em dezembro de 2020 e ela apresentava queixas de edema de membros inferiores e dificuldade de drenagem do líquido peritoneal. Então, o seu exame físico foi ausente para picos febris, apresentava distensão abdominal e constipação. Então, quanto aos exames laboratoriais, podemos evidenciar uma discreta leucocitose, 10.000 leucócitos, uma hemoglobina de 8,8, uma paciente anêmica, PCR de 32, um importante marcador de processos infecciosos, e uma creatinina que nos chama a atenção de 8,6, bem condizente com a clínica e a comorbidade dessa paciente. O líquido peritoneal foi coletado e enviado para o laboratório para análise de citologia, contagem de leucócitos e diferencial, onde podemos evidenciar, então, 1.500 leucócitos por milímetros cúbicos e um predomínio de polimorfos nucleares, 80% de neutrófilos. Esse líquido peritoneal também foi encaminhado para a cultura e retirado esse catéter de Tinkoff e enviado para a cultura pareado. Podemos observar também aqui um método a fresco ou diretinho, onde se extrai colônias pregnadas em lâminas junto a um veículo água, solução salina, cobrindo com uma lamínula. Aqui podemos evidenciar, então, à direita, formação de pseudohifas, que são projeções alongadas. E à esquerda podemos observar morfologias de blastoconídeos. Também podemos observar, que é bem compatível com o gênero Trichosporum, arthroconídeos. Então, esse material chegou para o laboratório de microbiologia, seguido, então, pareado, líquido peritoneal, mais o catéter de Tinkoff. Então, foi inicialmente semeado nos meios habituais, um H-chocolate, incubado em temperatura variando de 35 a 37 graus Celsius por 48 horas em uma atmosfera capnofílica. Então, podemos observar aqui o crescimento das colônias em H-chocolate. Então, observamos pelas suas características. É observado características com relação ao aspecto, cor. Então, podemos observar aqui que tem uma característica mais seca, uma colônia mais seca, bem rugosa, uma característica de ser uma colônia bem cerebriforme. Aqui, semeamos também no cromo-agar, que é um agar seletivo para leveduras, isolamento de leveduras. Também foi observado essa característica bem seca, bem rugosa das leveduras. E tem uma coloração bem branca. Esse líquido peritoneal chegou para a gente, então a gente foi semeado, como eu disse, e o catéter de Tinkoff, né, líquido peritoneal, catéter de Tinkoff, então utilizando as técnicas adequadas. Para o líquido peritoneal, lembrando que é a técnica por semeadura por esgotamento, né, onde a gente esgota, descarrega esse material inicial, estreando o terceiro até o quarto quadrante, e utilizando a técnica de MAC para
semear as pontas de catéter, né? Lembra que a gente tem que rolar em 3 sentidos únicos, sem esfregar esse catéter. Também acondicionamos, transferimos uma alíquota desse líquido peritoneal para o caldo BHI, como costumeiro. Nós temos isso padronizado na nossa rotina, que é um caldo de enriquecimento BHI, para propiciar crescimento de alguns fastidiosos também, recuperar esses micro-organismos. Então, quando houve crescimento em placa, aquelas leveduras, aquelas características que eu demonstrei no slide anterior, essa colônia ela foi repicada já devido ao fresco que foi realizado. Então, evidenciamos estruturas de levedura, pseudo-hifa, aquelas estruturas que já expliquei nos slides anteriores ali. Passei para esse cromo-agar já. E posteriormente, concomitante, fizemos o inóculo, foi feito para essa levedura, lembrando que é um inóculo mais pesado, um inóculo de 2 na escala de McFarland, onde foi colocado para identificar no Vitek, que é o nosso analisador automatizado. Também utilizamos como técnica fenotípica para confirmar a ureia, se for ureia positiva também, devido a algumas espécies de tricósporam ser reação positiva ou negativa para a ureia. Nos auxilia bastante também para na identificação laboratorial. Então, logo, em seguida, quando foi liberado esse resultado, então foi startado o tratamento com micafungina, né? 100 mg dia via intravenosa. Essa paciente, então, 2 semanas depois, teve uma nova peritonite, porém, foi evidenciado um crescimento bacteriano pela bacilo gram-negativo não fermentador, Stenotrophomonas maltophilia. O fármaco de escolha, então, para tratamento desse micro-organismo é a sulfametoxazol mais trimetopima. Posteriormente, 4 semanas após, então, o tratamento, essa paciente ela teve uma piora clínica e evoluiu a óbito, foi para óbito. Então, o tratamento dessa patologia, dessas infecções fúngicas, é bem questionável devido a essas características fenotípicas de formação de resistência. Porém, foi observado que a micafungina lá foi adequada no tratamento, eliminando esse fungo. Né? Então, quanto mais preciso, lembrando, quanto mais preciso e rápida essa identificação, isso é válido para o prescritor no início da terapia e selecionar o fármaco mais adequado para o tratamento. Então, nos chama a atenção, fica a mensagem desse estudo, proporcionando um olhar mais crítico dos hospitais, as emergências desses fungos oportunistas nessa população. Agradeço muito, agradeço minha orientadora, a professora Ana Maria. Meu e-mail segue abaixo, se alguém tiver um comentário, uma sugestão. Obrigada.